Olá, sexto ano, espero que vocês estejam bem. Eu decidi gravar essa videoaula sobre divisão de números naturais porque muita gente chega no sexto ano, até nos anos seguintes, sem saber fazer a divisão de números naturais, sem saber fazer a operação divisão. Então eu decidi gravar essa aula para até auxiliar vocês quando estiverem fazendo os exercícios do livro e para tirar dúvida durante a aula no nosso encontro ao vivo, tá ok? Bom, primeiro entender o que é a divisão, o que significa a divisão, né? Para entender o que significa a divisão, eu tenho que lembrar da multiplicação. Uma das aplicações, uma das ideias da multiplicação é pensar em grupos, né? Então, por exemplo, imagine você que eu vou ter aqui 5 grupos. Estou separando aqui para ficar mais visual, tá? Imagine vocês 5 grupos. Em cada grupo, então 3. Em cada grupo eu tenho 3 objetos. 1, 2, 3. Certo? Quero saber quantos objetos eu tenho ao todo. Eu poderia pensar em qualquer tipo de problema, né? Eu poderia pensar em 5 grupos de 3 alunos. Eu poderia pensar que eu tenho 5 potes, em cada pote eu tenho 3 moedas. E aí eu quero saber o total de moedas, ou seja, eu tenho 5 grupos de 3 objetos. Ou seja, eu tenho 5 vezes 3. Estamos falando da multiplicação, dá 15. Ou seja, se eu tiver 5 grupos de 3 objetos, isso significa que eu tenho 15 objetos. Tá? Agora vamos pensar, vamos esquecer que a gente acabou de fazer isso. Eu vou pensar o seguinte. Eu tenho 15 objetos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 objetos. E aí eu quero pegar esses objetos e separá-los em grupos com a mesma quantidade. Eu quero separá-los, dividi-los em 5 grupos. Então vamos esquecer o que a gente acabou de fazer no exemplo anterior. Eu tenho aqui 5 grupos, olha lá. De novo. Vou fazer aqui os 5 grupos, tá ok? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu posso pensar da seguinte maneira. Eu tenho 5 grupos de não sei quantos objetos. Coloquei uma interrogação, ó, que vai dar para mim 15 objetos ao todo. Certo? Então vamos fazer da maneira mais simples possível. Se eu pegar uma criança aqui, vou colocar um aqui. Quando eu quero dividir em partes iguais, né? Vou pegar esse e colocar aqui. Esse coloco aqui. Este coloco aqui. Este coloco aqui. Continuando. Esse eu vou pôr aqui. Este aqui. Este aqui. Este eu vou pôr aqui. E esse eu vou pôr aqui. Preciso de mais um. Eu vou pegar esse, coloco aqui. Esse coloco aqui. Este aqui. Este aqui. Este aqui. Nota que eu dividi em quantidades iguais. E eu consigo descobrir quanto tem que ter dentro de cada grupo. Certo? Ou seja, eu percebo que eu tenho que ter grupos com 3 objetos. Isso faz sentido, né? Porque se eu tiver 5 grupos com 3 objetos, eu tenho 15 objetos. Então, o que eu acabei de fazer aí, eu peguei 15 objetos e dividi
em 5 grupos, certo? Foi isso que nós fizemos. Mas eu poderia fazer também a mesma pergunta da seguinte maneira. Poderia fazer o seguinte. Eu tenho os 15 objetos, de novo. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. E eu te digo o seguinte. Eu quero saber quantos grupos de 3 objetos eu posso formar. Posso formar. Ou seja, eu quero dividir isso em grupos de 3 objetos. Nota que na outra eu queria dividir todos os objetos em 5 grupos. Agora eu quero dividir em grupos, cada grupo tendo 3 objetos. Então eu não sei quantos grupos eu vou ter, certo? Embora o problema seja parecido, a pergunta é diferente, tá? Então a maneira de fazer isso, de novo, é formar grupos de 3 objetos. E eu vou ver quantas vezes eu posso ter um grupo de 3 objetos. Então vamos lá. 1, 2, 3. Formei um grupo. 1, 2, 3. Vamos formar outro grupo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Outro grupo. Mais um grupo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mais um grupo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E mais um grupo. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Vou pegar com a canetinha agora. Vou pegar de vermelho de novo. 1, 2, 3. Se eu contar quantos grupos eu tenho, olha lá. Um grupo, 2, 3, 4, 5. Então posso formar 5 grupos. De novo, eu tenho a fórmula de divisão. Eu estou dividindo 15 em grupos de 3, que vai dar um total de 5 grupos. Lá em cima, no exemplo anterior, eu tinha 15 e vou dividir em 5 grupos, que vai dar 5 grupos com 3 elementos. Ok? Então a ideia da divisão é separar em quantidades iguais, é separar em grupos. Então a primeira ideia que a gente dá quando a gente vai explicar a divisão é essa, para a gente ter uma visão legal. E eu quero que você note o seguinte, lembrando que na multiplicação 5 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 5, a ordem dos fatores não altera o produto, vai dar 15, certo? Da mesma forma, quando eu divido, eu vou ter dois resultados. Se eu pegar 15 e dividir por 3, deixa eu melhorar isso aqui, dá 5. E se eu pegar 15 e dividir por 5, dá 3. Por quê? Porque quando eu pergunto o que significa a divisão, 15 dividido em grupos de 3 vai dar quantos grupos? 5 grupos. Se eu pegar 15 e dividir em 5 grupos, eu vou ter quanto em cada grupo? 3 unidades. Por que dá na mesma? Porque nós sabemos que 3 vezes 5 é igual a 15. Tá ok? Então, a coisa que ajuda bastante, quando a gente está começando, é pensar na tabuada. Vamos fazer uma tabuada aqui do 3, já que a gente está falando sobre o 3. 3 vezes 5, 15. A tabuada é fundamental. Quem não sabe tabuada tem que estudar a tabuada. Nós vamos começar a cobrar tabuada, vamos fazer uns formuláriozinhos sobre tabuada. Eu quero todo mundo tinindo aí, hein? 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 10, 30. Aí eu faço as divisões. Vamos ver. Olha lá. Se eu pego 15 unidades e divido em 3 partes, nós vemos que dá 5. Se eu pegar 15 e dividir em 5 partes, nós sabemos que dá 3. Certo? Então vamos fazer outras divisões. Vamos aproveitar essa daqui, ó.
eu destaquei de verde. 18, quero dividir 18 em 3 grupos, ou em grupos de 3 elementos. Se eu dividir 18 em grupos de 3 elementos, eu estou te perguntando quantas vezes eu tenho 3 elementos dentro de 18. Eu estou usando a ideia de medida. Quantas vezes a medida de 3 elementos cabe dentro dos 18 elementos? Então você vai pensar que número, que eu vou colocar aqui, chamar de interrogação, que número é esse, que multiplicado por 3 vai dar 18. É isso que você tem que pensar. E aí aí vem a importância da tabuada. Se eu sei a tabuada do 3, eu sei que 6 vezes 3 é 18, sem precisar fazer desenho nem nada, porque a tabuada ela fica aqui, ó, na cabeça. 6 vezes 3, 18. Professor, não sei tabuada. Treinar a tabuada em umas 2, 3 semanas você decora. É só querer. Se quiser eu ajudo vocês, eu dou orientação de como você vai se preparar, tá? Que é só querer que você vai ser muito útil. Da mesma forma, olha aqui, ó, 18 dividido em 6 grupos. Quanto eu coloco em cada grupo dos 6 para dar 18? Eu tenho que pensar que número que multiplicando, colocando dentro dos 6 grupos, vão ter 18 elementos, certo? E na tabuada nós sabemos que é o 3, né? Então, aqui, ó, 3. 3 vezes 6 dá 18. Exatamente 18. Ok? E aí, usando a tabuada, a gente consegue fazer várias divisões, né? Vamos pegar mais uma? Vou pegar essa aqui, ó. 3 vezes 8 dá 24. Se eu tiver 3 grupos de 8 elementos em cada grupo, vamos escrever aqui, ó. 3 vezes 8 dá 24. Eu posso pensar em 3 grupos. 1, 2, 3. Cada grupo com 8 elementos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 grupos de 8 elementos. Ou seja, se eu tiver 24 elementos e dividir em 3 grupos, cada grupo vai ter 8 elementos. 8 vezes 3, 24. A gente confere a conta aqui, ó, se a multiplicação vai dar 24 mesmo. E aí a gente tem certeza que não sobrou objeto. Tá? Poderia pensar nessa mesma pergunta, usando essa mesma conta, 3 vezes 8 dá 24, perguntar diferente. Se eu pegar 24, eu consigo dividir em quantos grupos de 8 elementos? Quantos grupos de 8 elementos cabem dentro de 24? Eu quero ver quantas vezes a medida 8 cabe dentro da medida 24. Então, você vê que eu estou usando as duas ideias. A ideia de dividir em partes iguais. Esse primeiro caso. Dividir em partes iguais quando eu faço essa pergunta. Tá? Se eu pegar 24 e dividir em 3 grupos, eu vou ter quanto em cada grupo? Você está dividindo em grupos, em partes iguais. Agora, quando eu pergunto, se eu tiver 24 objetos e eu formar grupos de 8 elementos, eu quero saber quantas vezes o 8 elemento, tá? Os 8 elementos, né? Então, cabem dentro de 24. No caso, 3 grupos. 3 vezes 8, 24. Fiz a minha conta. Tudo bem? Então, é muito bom para a gente começar a divisão usar a tabuada, porque todas essas continhas são de cabeça e me ajuda a entender essa construção. Vamos entender melhor essa construção. Eu vou explicar primeiro algumas formas não usuais baseadas na divisão, porque às vezes na divisão a gente decora muita coisa e não entende a ideia em si, né? Eu vou fazer a divisão de uma maneira um pouco diferente. Olha lá, eu vou fazer a mesma conta que a gente estava fazendo, 24 dividido por 3. É claro que é uma conta pequena, a gente sabe tabuada, a gente consegue fazer de forma direta, mas existe um modo que não é muito divulgado, que não se fala muito,
que eu chamo ele de método do chute. Você quer saber se eu vou dividir 24 em grupos de 3, certo? Eu quero saber quantas vezes a medida 3 cabe dentro de 24. Não sei. Aí eu vou dar um chute. 4, vamos ver. Se eu tiver 4 grupos de 3, vamos fazer a conta. 4 vezes 3 dá 12. 24 menos 12, sobra 12. Olha, ainda sobrou. Não são só 4. Então dá para formar mais grupos. Nesse caso aí, 4 de novo, né? Eu já sei que 3 grupos de 4 vai dar 12. Então, 4 de novo. 4 vezes 3 dá 12. E aí eu somo aqui os resultados. Ó. 4 grupos mais 4 grupos, 8 grupos. Realmente, né? 8 vezes 3 dá 24. Vamos fazer de novo a mesma conta. Olha lá. 24 dividido por 3. Ah, eu sei da tabuada que 3 vezes 5 dá 15. Então eu coloquei 5. 5 vezes 3 dá 15. 5 vezes 3 dá 15, ou seja, se eu tiver 3 grupos de 5 ou 5 grupos de 3, eu vou ter 15 objetos. Só que ainda vão sobrar. Então esses 9 aqui dá para formar mais grupos de 3. Sei lá, 2. Vamos tentar aqui. 2 grupos de 3. 2 vezes 3, 6. Opa, ainda sobrou. Então acho que dá mais, né? Quanto multiplica 3 para dar 3? 1. 1 vezes 3, 3. Se eu somar tudo isso aí, ó, 5 mais 2 mais 1 dá 8. Então esse é o método do chute, que é a mesma ideia da divisão, que eu vou explicar o algoritmo, que é você achar um número, uma quantidade de grupos que multiplica aqui, esse cara aqui que a gente vai chamar de divisor, para chegar no total, que seria 24. Como você está chutando, você não necessariamente vai acertar de primeira. Então você vai tentando formar outros grupos e no final você junta os grupos. Tá claro? Se você não visualizou, daqui é que vem a divisão que a gente aprende. Ela vem dessa ideia. Por isso que funciona esse método. Porque o algoritmo da divisão que eu vou explicar, ele vem daqui. Você está formando vários grupos e tirando até chegar no resto. Até chegar no momento que não dá para tirar mais. Esse número aqui no final, quando você vai tirando os grupos que você vai formando, a gente chama de resto. Perfeito? Então vamos ver. Deixa eu formar uma divisão maior aqui, que eu peguei uma conta pequena, né, para ficar melhor de visualizar. 256 dividido por 16. Uma conta maior. Bom, eu sei, você multiplica um número por 10, você acrescenta um zero no final, certo? Tipo, se eu pegar 16 vezes 10, vou pensar aqui, ó. 10 vezes 16 dá 160. Coloquei aqui. 10 grupos de 16 tem 160 objetos. Então eu vou tirar, eu sei que 10 grupos de 16 dá 160 objetos. Não deu 256, mas se eu tirar, dá para ver quantos sobraram. Vamos ver quantos sobraram. Tira daqui, o 6 tira 0. Não dá para tirar 6 de 5, né? Então ficou 15, tira 6, 9. Ficaram 96. Ainda não deu, né? Bom, vamos tentar de novo. Eu sei que 2 vezes 16 dá 32. Ó, 2 vezes 6, 2 vezes 16. Se eu fizer a conta aqui, ó, dá 32. Então vamos lá. 6 tira 2 dá 4. 9 tira 3 dá 6. Vou fazer de novo. 2 vezes 16 dá 32. 2 vezes 16 dá 32. Olha lá, consegui.
10 mais 2 mais 2 mais 2, 16. Ou seja, 16 vezes 16, você pode fazer a conta, vai dar exatamente 256. Tá ok? Então vamos usar essa ideia que eu acabei de fazer para criar o algoritmo da divisão. E a ideia é bem simples, né? Nós temos um número, que é o total, certo? Que eu vou chamar de dividendo. Vou fazer a divisão por esse cara que está aqui, que eu vou chamar de divisor. O resultado da divisão, que é aquele número que eu quero descobrir, eu vou chamar de quociente. E conforme eu for tirando os grupos, vai chegar no final que vai ter um resto. Que é aquele momento que eu não consigo dividir mais. Quando é que eu não vou conseguir dividir mais? Quando o resto for menor que o divisor. Quando acontecer isso, eu não consigo continuar essa divisão. Tá ok? Então vamos entender aqui nos exemplos que a gente já construiu antes. Ó. Eu fiz lá 15 dividido por 3. Esse 15 aqui é o que nós chamamos de dividendo, que é como se fosse o total, né? Total de elementos que eu tenho. Estou dividindo por 3. Quem está fazendo a divisão é o divisor. E eu quero saber que número que multiplica 3 para achar o 15. Aí eu vou fazendo tentativas lá no meu rascunho. 1 vezes 3 dá 3? Não é. Pulando. 3 vezes 3 dá 9. Não deu. 4 vezes 3 dá 12. Chegou perto. 5 vezes 3 dá 15. Opa, achei. É o 5. 5 vezes 3 dá 15. Se eu já sei tabuada, eu não preciso escrever isso, certo? Eu ganho muito mais agilidade. Tá ok? Esse número que eu descobri, que foi a minha resposta, é o que nós chamamos de quociente, que é o resultado da divisão. E o que sobrou aqui no final é o resto. Esse resto, ele vai me dizer quando eu vou parar a conta. Quando é que eu vou parar a conta? Se esse resto aqui, quando chegar no momento que você vai subtraindo e sobra um número aqui no resto menor que o divisor, no caso aqui, menor que 3, né? Você vai parar. No caso aqui, quando o resto é 0, eu posso dizer que a divisão é exata. Divisão exata quando o resto for igual a 0. Essas anotações aqui eu vou disponibilizar para vocês junto com a gravação do vídeo, tá? Então naquela planilhazinha que eu coloco os links dos vídeos, eu vou colocar também para essas anotações. Olha, se eu dividisse 15 por 4, será que ia dar exato? 15 dividido por 4. Vamos pensar em que número multiplica 4 para chegar perto do 15, ou para dar 15. Vou lá no meu rascunho. 4 vezes 1 dá 4, está longe. 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 3 dá 12. 4 vezes 4, 16. Espera aí, passou. Eu não achei nenhum número que multiplicado por 4 vai dar 15. Eu vi um que dá 12 e outro que dá 16. Gente, se você quer formar grupos de 4, não faz sentido você usar essa conta. Porque você você não tem 16 elementos para usar. Então você vai pegar a maior possível, que não ultrapasse o dividendo, certo? Então seria o 3. Que número multiplica o 4 para chegar perto do 15? O 3. 3 vezes 4, 12. Sobrou 3. Só que 3 é menor que o divisor. O resto é menor que o divisor. Nesse caso, a minha divisão acabou, certo? Ou seja, nós vamos dizer que 15 não é divisível por 4. Se a divisão é exata, se o resto for 0, nós dizemos que é divisível.
Nesse caso aqui, 15 não é divisível por 4. No exemplo anterior, 15 é divisível por 3. E nota uma propriedade importante. Ó. Se 15 dividido por 3 dá 5, então 15, se 15 dividido por 3 dá 5, então eu posso dizer que 15 dividido por 5 dá 3. Porque 3 vezes 5 dá 15, certo? Então, o interessante aí é que o dividendo, se ele é divisível pelo divisor, se o 15 é divisível por 3, também dá para dizer que o 15 é divisível pelo quociente, por 5. Ok? Tudo bem, gente? Olha só, eu vou falar das ideias associadas à divisão. Deixa eu só fazer mais esse exemplo aqui. Esse exemplo maior, 256 dividido por 16. Deixa eu fazer esse exemplo aqui. Vamos fazer ele aqui no canto. Ó. Usando o algoritmo da adição agora. 256 dividido por 16. Eu vou primeiro... vou fazer uma divisão menor antes. Deixa eu fazer uma divisão menor. Depois a gente vem para uma divisão maior. Eu vou dividir isso aqui por 8. Depois a gente divide por 16, tá? Bom, eu quero saber que número multiplica 8 para dar 256. Como a gente fez lá, eu posso ir formando vários grupos e depois juntar, como eu fiz lá no exemplo de cima, aqui, né? Ó. O método do chute, eu ia dividir, queria saber quanto multiplica 16 para achar 256, certo? Aí eu fui tentando, 10 sobrou 96, depois por 2 sobrou 64, e eu continuei até terminar. Só que eu quero fazer usando o algoritmo padrão, forma que a gente costuma fazer, que a gente aprendeu nos anos anteriores. Só que eu vou mostrar aqui matematicamente, então não é que eu queira complicar nada, tá? Eu quero mostrar a forma matemática correta. Olha o que eu vou fazer. Coloco aqui centena, dezena, unidade. Se tiver mais casas, unidade milhar, se for só até dezena, você coloca a quantidade de casas que tem. E eu vou pegar as mesmas casas e colocar aqui embaixo. Centena, dezena, unidade. Tá ok? E aí eu vou pensar o seguinte. Vou começar da parte maior. Eu poderia começar de qualquer parte do número. Eu vou começar da parte maior. Olha, 2, se eu pegar só 2, só a centena, não vai dar. Por que não vai dar? Porque 2 é menor que 8. Não dá para fazer a conta. Então, eu vou ter que pegar... Não vou dizer que eu vou pegar os dois algarismos. Eu vou pegar as duas casas. Centena e dezena. Tudo bem? E aí eu quero saber quanto multiplica 8 para achar 25 dezenas. Quanto multiplica 8 para encontrar 25 dezenas? Está vendo que eu marquei aqui na dezena? Eu vou lá no meu rascunho. Se eu não tiver seguro na tabuada, eu estou explicando. Mas se eu sei a tabuada, eu não preciso disso que eu vou fazer aqui. E vou fazer as continhas. Ó. 2 vezes 8 dá 16. Não, eu quero chegar perto de 25. Vamos ver o 3. 3 vezes 8 dá 24. Opa, chegou bem perto. Se eu fizer 4 vezes 8, vai para longe, vai estourar. Ó, 32. Então, o que eu quero é o 3. Quanto multiplica 8 para achar 25 dezenas? 3 dezenas. 3 vezes 8, 24. 25 tira 24, sobra uma dezena. 1 é menor que 8, então eu vou para a próxima ordem, para a próxima casa, que é a unidade. Então agora eu vou trabalhar com as unidades, tem 6 unidades. Nota que eu tenho agora 16 unidades, porque eu estou na casa da unidade. Então aqui também eu vou vir para a casa da unidade. Quanto multiplica 8 para achar 16 unidades? Olha a resposta aqui, ó.
Eu sei que 2 vezes 8 dá 16. Então tem que ser 2. 2 vezes 8, 16. Tudo bem? Certo? Vamos ver aqui algumas aplicações da divisão. Olha, eu posso fazer a prova real, só para mostrar. 8 vezes 2 dá 16, vai 1. 8 vezes 3 dá 24, mais 1 dá 25. 256. Ah, eu fiquei de fazer também a conta, né? Fiquei de fazer para vocês a multiplicação. Deixa eu fazer aqui. Eu vou colocar mais uma página. Então, fazendo aquela conta, né? 256 dividido por 16. Tem aqui centena, dezena, unidade, centena, dezena, unidade. Como eu vou multiplicar agora por 10, que é dezena, unidade, né? Eu vou começar aqui. 2 é pequeno, então não vou começar pela centena, eu vou começar pela dezena. Se eu leio esse número pela dezena, eu estou lendo aqui, ó, 25 dezenas. 25 dezenas. Tudo bem? E aqui eu tenho 16 unidades. Bom, você tem que lembrar o seguinte. Dezena vezes dezena, 10 vezes 10, dá centena. Certo? Centena vezes centena, e assim vai. Então, ó, dezena vezes dezena, aqui deu 25 dezenas. Aqui tem 16 unidades. Então, quanto multiplica 16 para achar 25 centenas? Vamos pensar aqui, né? 1 vezes 16 dá 16. 2 vezes 16 dá 32. Não, passou. Eu vou ter que pegar 1. Professor, não sei se é na centena ou se é na dezena. Vamos colocar na dezena. Aí a gente pensa. Dezena vezes 16 unidades vai dar dezenas, certo? Se eu pegar a dezena e multiplicar a unidade, vai dar dezena, certo? Mas não precisa se preocupar com isso não, que você com a prática você vai saber onde colocar, tá? Então, ó, dezena, 1 vezes 16 dá 16, eu vou tirar aqui. 25 tira 16, sobra 9. Próximo, desce o 6. Na verdade, eu vou para a casa das unidades. Agora eu tenho 96 unidades. Quanto multiplica 16 para achar 96 unidades? Vou lá no meu rascunho e vou fazer conta. 3 vezes 16, 4. Pode chutar, né? Vou pular por 5. Vamos ver. 5 vezes 16 dá 80. Não deu ainda. 6 vezes 16, 80 mais 16, 96. Opa, deu exato 6. Então, olha lá, coloque um 6. 6 vezes 16 dá 96. Pronto o resultado. Ok? Ou seja, 256 dividido por 16 vai dar 16. Então, é esse raciocínio que a gente vai usar. Você vai fazendo multiplicações e subtrações. Tá claro? Duas aplicações importantes. Nós já falamos aí durante a explicação. O sexto ano Gauss possui 36 alunos. O professor Yuri deseja dividir a turma em grupos de 6 alunos. Ou seja, eu tenho 36 e vou dividir em partes iguais. Vou dividir em grupos de 6. Que número que multiplicado 6 vai dar como resultado 36? Ou chegar perto, né? Tabuadinha. Se eu já sei tabuada, eu já dou a resposta imediatamente. Se eu não sei tabuada, eu vou chutar. Ó, 6 vezes 4 dá 24. Não, está longe. 6 vezes 5, 30. Está longe. Você vai fazendo as contas até estourar, até ultrapassar, tá? Ou dar igual. 6 vezes 6, opa, 36. Olha aqui, ó, o que eu quero. 6.
6 vezes 6, 36. Realmente, né? Se eu tiver 36 alunos na turma e tiver grupos de 6 alunos, eu vou ter 6 grupos de 6 alunos. Resposta. Quantos grupos serão formados? Serão formados 6 grupos. Tudo bem? E a outra situação que nós comentamos, que a gente usa a divisão, quando eu quero saber quantas vezes uma medida cabe dentro de outra medida. Então, olha esse exemplo aqui, é bem interessante. Uma corda de 12 metros será utilizada para a aula de educação física. Então, eu tenho uma corda de 12 metros. A corda deve ser dividida em partes iguais. Eu vou dividir a corda em partes iguais, de modo que as cordas usadas tenham 80 centímetros. Olha só, nós ainda não estudamos unidade de medida, mas uma coisa é certa. Metro e centímetro não são a mesma coisa, certo? Isso nós ainda vamos estudar, mas essa transformaçãozinha aí vale a gente comentar. Se você pega a sua régua de 30 centímetros, vamos imaginar que esse pedaço aqui tem 1 metro. 1 metro é o mesmo que 100 centímetros. Se você olhar o nome centímetro, centi é centésimo. Centésimo de metro. Quer dizer que você pegou 1 metro e dividiu em 100 partes. Tá ok? Isso que é o centímetro. Então, você nunca vai trabalhar com duas unidades diferentes, centímetro e metro. Você vai ter que transformar uma para outra, ou metro para centímetro ou centímetro para metro. Eu sei que 12 metros é o mesmo que 12 vezes 100 centímetros, porque 1 metro tem 100 centímetros. Então, se 1 metro tem 100 centímetros, se eu tiver 12 pedaços de 1 metro, eu vou ter 12 pedaços de 100 centímetros. Tá claro? Então, vai ficar aqui. Eu tenho uma corda que tem 1.200 centímetros. Imagine uma corda de 1.200 centímetros. E eu quero separar essa corda, dividir ela em pedaços de 80 centímetros. Ou seja, eu quero saber quantas vezes esse pedaço de 80 cabe dentro de 1.200. Quantas vezes ele vai caber? Se você quer saber quantas vezes uma medida cabe dentro de outra medida, você vai usar a divisão. Então, eu vou fazer a conta de 1.200 dividido por 80. Certo? Nota que você tem aqui, ó, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Começo pegando uma casa só. Unidade. 1 é pequeno demais. 1 não dá para dividir por 80. Então, vamos para a segunda casa, centena. 12 centenas. Não, 12 é menor que 80. Não dá. Vou para a terceira casa, dezena. Opa, 120 dá. 120 é maior que 80. Vou lá no meu rascunho e tento chegar perto do 120. 1 vezes 80. Está vendo que eu tenho que ficar fazendo conta de multiplicar toda hora, quando eu vou fazer a divisão? 1 vezes 80 dá 80. 2 vezes 80, 160. Passou. Tem que ser 1. 1 vezes 80, tira aqui, 80. 120 tira 80, sobra 40. Perfeito? Vamos para a próxima casa. Unidade. Agora eu estou lendo em unidades. Eu tenho 400 unidades. Então, aqui também são unidades. Quanto multiplica 80 para chegar perto de 400? Isso aí não é difícil. Se você sabe a tabuada, 5 vezes 8 dá 40. Então, 50 vezes 8, ou melhor, 5 vezes 80 vai dar 400, porque você colocar mais um zerinho.
3 vezes 8 dá 240. 4 vezes 80, 320. E 5 vezes 80, 400. 5 vezes 80 dá 400. Acabei a minha divisão. Bom, gente, eu espero que essa videoaula tenha ajudado quem tem dificuldade nesse assunto, certo? Mas na nossa aula ao vivo a gente vai tirar dúvida. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, ok? Até a próxima.